como você utiliza o rig da maneira correta. E esse rig que eu falo, ele vai funcionar para qualquer rig que a gente está fazendo. Então, vamos supor, eu tenho uma cena aqui do zero, a primeira coisa que eu vou fazer, eu nunca, em hipótese alguma, eu vou animar direto o rig. Então, eu vou abrir aqui a animação. Só um minutinho que ele vai pensar aqui um pouquinho. E aí, já ele vai abrir. Então, nunca, em hipótese alguma, ó, tenho trocentos rigs aqui. Em hipótese alguma, eu vou animar direto o rig. Igual, tô abrindo aqui o rig. Eu nunca vou pegar uma cena e animar direto o rig. Por quê? Por dois motivos. Vamos supor que esse rig vai ser atualizado. Eu não consigo reutilizar mais a mesma animação. Eu vou ter que fazer do zero. E o outro motivo é que fica muito pesado a cena se eu usar o rig direto. Então, como que a gente faz? Eu tô aqui com uma cena do zero. Eu vou vir aqui e vou referenciar. Eu posso vir tanto em Create Reference, como vir aqui no Reference Editor. E eu clico nesse botãozinho, que é a mesma coisa. E eu vou vir aqui e vou referenciar o rig. Vou referenciar vários rigs aqui para vocês verem como todos eles são padrões em alguns sentidos. Então, vou referenciar aqui o rig do Bouncing Ball. Vou referenciar aqui um rig de Body Mechanics, Fundamentals, Walker. E vou referenciar aqui o rig do Artgeist, que a gente está fazendo ainda está em processo. Infelizmente, é um processo que demora, por isso que ainda não foi liberado, mas em breve ele vai ser liberado para todos os alunos, sendo do programa ou sendo da mentoria. Inclusive, ele nem tem nome ainda, a gente vai colocar lá no Instagram, a gente vai fazer uma votação para as pessoas escolherem o nome da personagem. Mas vamos por aqui. Então, beleza. Eu tenho aqui todos os rigs. Nossa, ele tá gigante. Deixa eu escalar para ponto 10. Aí. Então, eu tenho aqui todos os rigs. O que significa cada controlador? Deixa eu verificar aqui. Beleza. Todo controlador, todo rig, independente do rig que vocês fizerem download, todo rig vai ter um controlador que chama main. Nesse caso, ele chama root. No caso, deve ter outro aqui. Ultimate Ball. Deve estar junto o outro, por isso que eu não tô vendo. Ultimate Ball. Tava junto. Aí tem o Ultimate Walker. E aí tem aqui, no caso, o rig do Acting. Todos eles vão ter esse controlador aqui, que é o main. Para que serve esse controlador main? Até hoje, eu nunca animei esse controlador. Pode ser que em alguns momentos você precise animar? Pode ser, mas como eu utilizo em qualquer rig, eu utilizo ele somente para posicionar. Então, vamos supor, eu tenho aqui um cenário, uma caixa. Vou colocar essa caixa aqui. E eu preciso colocar o meu personagem aqui em cima dessa caixa. Então, eu vou pegar o rig e vou posicionar ele aqui em cima dessa caixa e pronto. É isso que eu preciso. E aí, mas Dani, eu preciso rotacionar, eu preciso que o meu rig rotacione aqui. Deixa eu deixar aparecer aqui os dois lados. E aí, agora eu tenho ele aqui. Feito isso, eu não vou mais usar. Tanto é que muitos rigs você não consegue nem setar keyframe, como é o caso aqui desse. Você só consegue posicionar ele mesmo. E aí, todos os rigs, eles vão ter uma hierarquia. E uma das hierarquias que a gente sempre vai levar em consideração é o controlador principal, que a gente chama de COG. Tem gente que fala COG, tem gente que chama de COG, tem gente que chama de main, mas basicamente é o controlador que move o personagem como um todo.
E aí, se eu for ver, no caso do Ball Symbol, é esse daqui. Esse, ó, aqui tá chamando como main. É esse controlador aqui. Então, vou posicionar com o controlador principal, aonde eu quero que o meu personagem fique. E por algum motivo... Venha para cá, jovem. Vou posicionar que eu quero que ele fique aqui, mas eu vou animar somente esse controlador. Eu nunca vou animar esse controlador aqui. A mesma coisa, vamos supor, vou zerar esses outros dois aqui. Colocar aqui no 0. Colocar aqui no 0. E vou trazer para cá. Mesma coisa, minha personagem principal. Vou posicionar ela aqui. Eu não sei por que não tá... Ah, eu acho que eu tava selecionando errado. Mas era pra ela tá... Enfim, era pra ela tá vindo aqui. Então, vou posicionar manualmente. Então, beleza. Posicionei ela manualmente aqui. Controlador principal. E aí, qual que é o mesmo controlador principal desse daqui e desse daqui? Qual que é o COG? É literalmente a cintura dela, ó. É o que mais tá movendo ela como um todo. Então, é isso que eu vou animar. Um dos casos que eu vejo acontecer muito é as pessoas compensarem, usarem mais de um controlador para fazer um movimento. Que é isso daqui, ó. Tô usando todos os controladores aqui possíveis e aí, por algum motivo, ele não tá fazendo o que eu quero. Onde foi parar o meu COG? Por quê? Porque isso a gente chama de contra-animar. Significa que eu tô usando vários controladores para fazer o mesmo movimento. Aqui não vai ter muito, porque ele só tem a parte, o stretch aqui. Mas, por exemplo, num rig mais complexo, no rig dessa personagem, eu consigo animar aqui. Ó. Consigo animar aqui, os dois. Consigo animar aqui. No caso, o peito dela. Então, isso vai girar... Então, vamos supor aqui, por exemplo, eu quero rotacionar. Ah, eu quero que ela fique rotacionada aqui. Legal. E aí, eu vou lá e uso esse controlador porque eu quero rotacionar mais. Isso vai gerar o que a gente chama de contra-animação. Por quê? Porque o meu controlador principal, ele tá rotacionando até um nível. Aí eu usei outro controlador para fazer a mesma rotação. Isso, na pose, fica lindo, maravilhoso. Você pode usar o controlador que você quiser. Só que na hora que você for fazer os seus breakdowns, na hora que você for fazer o seu blocking plus, na hora que você for fazer o seu polishing, vai ser uma dor de cabeça danada. Por quê? Porque você está usando mais de um controlador para fazer um movimento só. Então, por via de regra, eu tento pensar no rig como um personagem, como um ser humano normal. Independente se é um ser humano normal, independente se é um bom symbol. O que move? Esse controlador aqui. Eu não preciso mover esses dois controladores também. Esses dois controladores aqui, eles têm outra função. Ó, poderia fazer isso? Poderia. Mas eu vou ter que depois ajustar mais de um controlador. Eles têm outra função, que é a função, no caso aqui, do squash e do stretch. Outro exemplo, facial dela, por exemplo. A gente tem aqui o que sobe e desce a sobrancelha dela, mas eu também posso vir aqui, selecionar tudo e todos esses controladores aqui. Ó, selecionando todos os controladores aqui. E mover tudo também para cima, ó. Vai mover tudo para cima? Vai, mas se eu quiser fazer um ajuste fino aqui, deixa eu mover tudo para baixo. Se eu quiser fazer um ajuste fino aqui, ó como não tá o controlador onde eu preciso que ele esteja.
Então, eu sempre vou partir do princípio, e isso foi uma das coisas que eu ouvi do meu primeiro mentor. Eu sempre vou partir do princípio dos controladores maiores para os menores. O que isso significa na prática? Eu tenho o ombro dela aqui. Beleza. Eu preciso, vamos supor, eu fiz aqui a minha dobrinha e eu preciso ajustar aqui o shape do corpo dela, do braço dela. Ó, eu selecionei 1, 2, 3, 4, 5, 6 controladores. Eu posso fazer isso e ajustar? Posso, mas eu tenho um controlador maior aqui, ó, que ele ajusta tudo no geral. Então, eu vou tentar primeiro chegar na pose com ele, depois eu faço microajustes necessários. Então, por exemplo, eu quero, na verdade, que ele faça isso aqui. Eu vou fazer esses microajustes necessários. Então, esse é o princípio que eu trabalho qualquer animação que eu vou fazer. Por quê? Porque na hora de você fazer a pose, não vai fazer diferença nenhuma. Você chegou na sua pose linda, maravilhosa. Mas na hora que eu for passar para as próximas etapas do processo, eu vou ter uma dor de cabeça gigantesca para resolver isso. Gigantesca. E eu falo por experiência própria. Se você gostou desse vídeo e quer realizar o seu sonho de ver de animação, então já clica no link aqui embaixo e conhece o programa V de Animação, que vai te levar do zero até a sua primeira oportunidade com o animador 3D especialista. Vejo você no próximo vídeo e tchau!